Preciso fazer algumas considerações antes de falar nos sinais. A primeira consideração que eu preciso fazer é que a doutrina da segunda vinda de Jesus, conforme a Bíblia descreve, essa segunda vinda de maneira pessoal, corpórea e literal, ela é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. O que implica dizer que não crer na segunda vinda de Jesus, essa segunda vinda pessoal, corpórea e literal, a pessoa, eu penso que diante do cristianismo bíblico e histórico, essa pessoa não pode ser considerado um cristão. Então, se a pessoa não crê na doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo, ela não pode ser considerada, uma pessoa que faz parte do cristianismo, pois o cristianismo histórico, bíblico, diz e afirma que Jesus voltará a segunda vez com essas características. E aí eu preciso também fazer outra consideração, que existem pessoas que negam essa segunda vinda de Jesus Cristo. Existem várias pessoas que fazem esse tipo de negação. Por exemplo, a teologia liberal, os teólogos liberais, eles negam a segunda vinda de Jesus Cristo, e eles que se julgam detentores de um método muito eficaz de interpretação, falham rigorosamente, porque eles espiritualizam essa questão da segunda vinda de Jesus, e dizem, os teólogos liberais, que quando a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, nós não devemos entender como uma vinda pessoal, literal e corpórea. Nós devemos entender isso quando uma pessoa recebe Jesus no coração. Isto é a segunda vinda de Jesus para os teólogos liberais. Então eles não acreditam nessa segunda vinda como a Bíblia descreve. Mas não são somente os teólogos liberais. Há uma escola de pensamento e teológica que é chamada de hiperpreterismo, ou preterismo, que vem de pretérito, ou seja, passado, presente e futuro, que dizem, afirmam que todos os sinais da vinda de Jesus Cristo já se cumpriram no primeiro século, e eles interpretam rigorosamente, rigidamente, aquele versículo que Jesus diz assim: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então eles dizem, Jesus está falando de qual geração? Segundo eles, Jesus está falando da sua geração, ou seja, tudo aquilo que Jesus previu que ia acontecer, já aconteceu, e que nós não precisamos estar esperando o cumprimento de mais nada. Então veja como os caras são perigosos. E aí eles acabam negando a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas alguém pode perguntar, mas como é que tudo se cumpriu? E os grandes sinais cósmicos que a Bíblia fala que não aconteceram no primeiro século? E a vinda de Jesus que não aconteceu? Aí eles se utilizam do mesmo subterfúgio dos liberais, ao dizer que essas profecias sobre ressurreição, trono branco, tudo isto se cumpriu, e nós temos que entender que isso tem um cumprimento espiritual, simbólico, e não um cumprimento literal. Então nós temos várias pessoas, você pode aí na internet, no YouTube, se deparar com alguém que é hiperpreterista. Você pode se deparar com alguém aí que até inconscientemente está lendo teologia liberal, está acreditando nisso, e está negando a segunda vinda de Jesus. Eu quero logo dizer para você, que se você negar a segunda vinda de Jesus, pessoal, literal e corpórea, tira o nome cristão. Você não pode ser considerado cristão, e você não pertence ao cristianismo histórico bíblico. É simplesmente isso. Você pode ser outra coisa, você pode fazer parte de outra instituição, outro movimento, alguma outra coisa, mas negou a vinda de Jesus, a segunda vinda, nesses termos não pode. Eu preciso também fazer mais algumas considerações
Depois eu falo nos sinais, viu? Eu preciso fazer porque tem que fazer essas introduções, porque senão fica complicado. Porque a área da teologia chamada escatologia tem muitos erros, muitos equívocos, e é só você abrir a internet que você vê o que é que está acontecendo aí com a escatologia. Então, existem dois extremos com relação àqueles que até acreditam na segunda vinda de Jesus. Eu falei dessa turma que não acredita, mas considerando aqueles que acreditam, existem ainda dois extremos. Um é chamado de escatomania e outro é chamado de escatofobia. Então, escatomania são aqueles maníacos escatológicos que veem cumprimento em tudo, sensacionalistas, escatologia aterrorizante, se especulam vários acontecimentos. Só para você ter ideia, meu irmão Roberto Brito, eles estão especulando mais em escatologia do que na renda variável na bolsa de valores. Então a especulação na escatologia supera a especulação da bolsa de valores. Então, sensacionalistas, aterrorizantes, então vem cumprimento em tudo, são estes que marcam o dia da vinda de Jesus, são estes que marcam o dia do fim do mundo, quando vira uma década, quando vira um milênio, aí começa essas teorias das conspirações. Então, para esses maníacos da escatologia, né, eles veem marca da besta em tudo, é no código de barra, é no chip do cartão de crédito, é no chip biológico que pode ser implantado aí como meio tecnológico de guardar e armazenar informações. Então esse é um extremo, e o outro extremo é a escatofobia, é aquela fobia de escatologia. Tem crente salvo em Jesus que tem medo de ler Apocalipse. Meu Deus do céu, eu gosto de ler os evangelhos, eu gosto de ler quando Jesus cura, estende a mão, toca no leproso, limpa ele. Agora quando vai para Apocalipse, meu amigo, começa ali no capítulo 6, aqueles cavaleiros, e aparece um cavalo amarelo, e quem está montado no cavalo se chama morte, o inferno está seguindo. Aí a pessoa diz, isso não dá para mim. Mas isso é escatofobia, isso é medo de escatologia. O cristão, o salvo, ele tem que olhar para a escatologia com esperança, porque o livro do Apocalipse, ou o livro de Apocalipse, é o livro da esperança, é o triunfo de Cristo sobre todas as coisas, certo? Então, que fiquem aqui essas primeiras considerações. Vamos aparar as arestas, evitar os extremos, para que a gente possa ter um debate saudável sobre os sinais. Agora deixa eu falar, Jesus falou sobre os sinais da sua vinda. Jesus falou sobre os sinais, e aí eu quero aqui citar os sinais que o próprio Jesus ele enumerou em Mateus 24. Primeiro sinal é o sinal de falsos messias, Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, tenham cuidado, abra os olhos, vigiem, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a proporção de falsos profetas é a mesma proporção de enganados. Virão muitos falsos mestres e enganarão a muitos. Então um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos mestres, são os falsos profetas, são os falsos cristos. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Guerras literalmente quando elas acontecem, e os rumores, as notícias, vai ter um conflito, e os rumores de guerra é outro sinal. Mateus 24 e 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Jesus diz assim, e ouvireis. A ação verbal aqui é uma ação contínua, e ouvireis, ou seja, quanto mais para frente vocês vão ouvir noticiário sobre guerras, sobre conflitos armados. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Outros sinais, Lucas capítulo 21 versículo 11, e haverá terremoto em vários lugares, grandes terremotos, fome, pestilências, epidemias. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Outro sinal,
perseguição aos cristãos. Mateus capítulo 24, versículo 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Outro sinal é o aumento da hostilidade do mundo com relação aos cristãos. Outro sinal é a deserção dos falsos crentes. Mateus capítulo 24, versículo 10 ao 13: e neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e seguirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será, ou seja, apostasia. E aqui vai 3 motivos porque haverá essa grande apostasia. O preço será alto, haverá perseguição, haverá aflição. Terceiro, o engano será muito convincente. A falsa religião, os falsos mestres enganarão a muitos, e eles se desertarão da fé cristã. E terceiro, a cilada do pecado será muito mais atrativa, conforme Mateus 24 e 12. E outro sinal, e aqui eu encerro nessa categoria que Jesus falou, é o evangelho que será anunciado ao mundo inteiro. Jesus diz, Mateus 24 e 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Estes são os sinais principais. Existem outros, mas estes são os sinais principais.